Fala, gente bonita! Vamos seguindo aí com mais uma aulinha marota dos bruxões do Enem. Hoje estou aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre o papel da mídia. Pois é, da mídia tradicional. Você que acha aí que a televisão perdeu espaço, que a internet agora domina tudo, você devia dar uma olhadinha na pesquisa brasileira de mídia, que conta que 96% das casas brasileiras possuem televisão e que ela fica ligada em média 4 horas por dia nos lares do nosso país, mostrando pra gente que a mídia televisiva ainda tem um papel definitivo na formação da opinião pública, na construção de estereótipos e várias outras coisas interessantes que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Então, ó, respira fundo, que hoje nós vamos entender como discutir especificamente temas relacionados com a mídia e como utilizar a mídia para poder pensar em outros temas. Um elemento que nós vamos estudar mais profundamente na nossa aula subsequente na semana que vem. Então, ó, fique com a gente. Se você ainda não manjou as outras aulas do nosso curso, chegou aqui agora de bobeira, viu essa aula de mídia, tem curso completo saindo toda quarta-feira para você sacar tudo que você precisa para poder arrasar na redação do Enem. Curte aqui a nossa aulinha marota, manda para os seus amigos que também estão se preparando e bora pra guerra, senhoras e senhores. Bom, hoje nós vamos analisar alguns estudiosos especificamente da área de mídia e um outro estudioso que não é da área de mídia, mas que faz reflexões importantes sobre o papel da mídia para a democracia, tá? São eles, o nosso bom e velho Eugênio Butti, professor da USP aqui no Brasil, jornalista há décadas, altamente respeitado e com importantes reflexões pra gente. Walter Lippmann, que é um estudioso seminal para o entendimento da comunicação. McCombs e Shaw, dois pesquisadores também da área. E Jürgen Habermas, um estudioso da democracia, da ciência política, da filosofia, que atribui à mídia um papel fundamental na construção do debate e da esfera pública. Bom, vamos ver o que cada um deles tem para nós e como cada um deles pode contribuir para o nosso texto, para a nossa reflexão. A gente vai começar estudando a chamada teoria do agendamento, cunhada pelos dois pesquisadores McCombs e Shaw. McCombs e Shaw, eles viveram no século XX, e ali na década de 60, 70, eles estavam imersos em uma série de reflexões e de preocupações no que se refere à influência da mídia na opinião da sociedade, da população como um todo. Muita gente acreditava, inclusive pesquisadores, que a mídia determinava a opinião das pessoas. Então o que passava na televisão, a opinião, né, o ponto de vista, a linha geral que era transmitida pela televisão, seria assimilada pelas pessoas e seria considerada correta, né? A pessoa vai olhar e falar, tá dizendo isso aqui na televisão, então é assim que eu devo pensar. Bom, McCombs e Shaw duvidavam de que era alguma coisa assim tão passiva, de que a população não tinha qualquer opinião, né, contrária ou refletisse por conta própria. Então resolveram fazer uma série de estudos para tentar entender como de fato isso poderia vir a acontecer. A conclusão deles é muito interessante. Eles concluíram que, de fato, a mídia não é capaz de manipular estritamente a sua opinião. Ou seja, nem tudo que a mídia mostrar, nem todos os pontos de vista que forem colocados e estabelecidos pela mídia serão assumidos e assimilados pela população de maneira passiva. Mas a mídia tem um poder que é fundamental na hora de demarcar o debate público, que é definir a agenda. O que eu quero dizer com isso? Bom, a agenda do debate público é aquilo que a gente escolhe discutir, é aquilo que a gente coloca na mesa, é aquilo que a gente coloca em pauta. McCombs e Shaw, então, criam a teoria do agendamento, que é a ideia de que a mídia, pela seleção das notícias, pela seleção, né, dos pontos de vista que são trazidos, pela determinação da programação e da grade, determina o que vai ser discutido. Bom, vamos ver alguns exemplos práticos. Se a mídia, por exemplo, passa anos sem colocar em questão, sem discutir a questão indígena brasileira, a questão dos territórios indígenas no Brasil, o que vai acontecer? A tendência é que a população não discuta esse tipo de tema, não se preocupe com esse tema, porque isso não faz parte do debate público. Se a mídia, por exemplo, não discute a questão do aborto, por exemplo, que é um tema super tabu, que a mídia nem gosta de mexer. Se ela não coloca isso, o que vai acontecer? A população não discute esse tipo de tema.
Ao passo que, se a mídia começa o tempo inteiro a trazer determinadas notícias sobre um determinado escândalo político, ou a trazer várias notícias sobre um determinado evento, ou algum evento cultural que por alguma razão a mídia está querendo dar destaque, o que vai acontecer? A população começa a falar sobre isso. Bom, você deve ter reparado, né? Mesmo que você odeie Big Brother, que na hora que o Big Brother tá passando, tá todo mundo falando sobre isso. Por quê? Porque é a mídia que pauta o debate. A mídia que pauta os assuntos que vão estar em alta, tá? Então, por mais que o poder da mídia não seja de influência direta, de manipulação direta na opinião, ela necessariamente tem um poder extraordinário de definir sobre aquilo que nós vamos falar, definir aquilo com o que nós vamos nos preocupar. Beleza? Bom, a questão da formação da opinião do público não é uma preocupação só do Mecombs e Scholl, não, tá? Muitas vezes a mídia pode ser vista como um mecanismo para poder auxiliar o público a enxergar determinados temas, enxergar determinados problemas que são fundamentais para que a gente possa realmente agir para mudar a sociedade. E essa é a opinião do nosso bom e velho Eugênio Butti, senhoras e senhores. O Eugênio Butti, como muitas pessoas, considera a mídia uma espécie de quarto poder. Como assim? Ele está fazendo referência àquela lógica da divisão dos três poderes. Eu tenho o legislativo, que faz as leis, o executivo, que faz a execução, que administra, e eu tenho o judiciário, que vai fazer o julgamento. A mídia seria um quarto poder. Por quê? Porque ela tem poder suficiente para alterar os rumos de um país, para poder alterar a nossa percepção sobre a política, a nossa percepção sobre a democracia, a nossa percepção sobre determinados temas. Esse papel de quarto poder, de acordo com o Eugênio Butti, deve ser cumprido com responsabilidade. A mídia, então, tem o dever, de acordo com ele, tem a obrigação de colocar em pauta, de demonstrar elementos que podem ser perigosos para a sociedade como um todo, de jogar na roda, né, de expor crimes, violências, enfim, de vigiar a nossa sociedade. Ele resume isso a partir de uma preposição que é belíssima. A mídia é o cão de guarda da sociedade. Bom, se você tem cachorro, eu particularmente tenho 7, você sabe que eles têm um comportamento, né, muito específico quando eles encontram alguma ameaça. E essa ameaça é tipo outro cachorro que pode estar passando do lado de fora de casa. Eles começam a latir. Para quê? Eles buscam afastar, né, esse inimigo externo e avisar a gente, olha, tem alguma coisa errada acontecendo. Então o cachorro faz barulho, o cão de guarda aciona os seus donos latindo no momento em que ele encontra uma ameaça, ele encontra um problema. Para o Eugênio Butti, esse deve ser exatamente o papel da mídia. Quando nós temos, então, casos de corrupção, quando nós temos o crescimento da violência, quando nós temos crimes que estão sendo perpetrados, quando nós temos uma série de problemas, né, que estão atravessando a sociedade como um todo, a mídia tem o dever, de acordo com Eugênio Butti, de colocar isso em pauta, de mostrar isso à sociedade, de avisar, alertar, dizer que tem algo de errado. Esse poder de vigilância, portanto, seria a característica fundamental, de acordo com Butti, desse quarto poder constituído pela mídia. Beleza, senhoras e senhores? Você talvez já esteja pensando aí a quantidade de temas que você já consegue usar isso. Porque discutir sobre mídia, né, se eu tiver um tema especificamente sobre isso, é perfeito para poder pensar como que a mídia pode ser importante na influência da sociedade, no voltar os olhos, né, para os temas que são essenciais, para crimes, para problemas sociais. Ao mesmo tempo, você pode talvez pensar um outro tema que não tenha nada a ver com mídia, sei lá, a própria questão das terras indígenas, e fazer uma reflexão de que a mídia deveria assumir esse papel de vigilância, de que a mídia deveria colocar esse tema em pauta uma vez que ela tem essa função, tá? De ser o quarto poder, de ser o cão de guarda da sociedade. Muito bem, senhoras e senhores, vamos mais um pouquinho, porque tem mais repertório aí pra gente, e agora a gente vai pensar um pouco sobre o papel da mídia na formação da opinião pública. Para isso, nós vamos mobilizar um pensador importantíssimo da área da comunicação, que é o Walter Lippmann. Walter Lippmann, ele tem uma reflexão que é a seguinte, olha, nós, seres humanos, não somos capazes, nós nunca vamos conseguir ter acesso a toda a realidade. É impossível para nós saber de tudo que está acontecendo, né? A gente não tem como sair de casa e de repente bater os olhos no universo e falar, entendi, já sei tudo que está acontecendo no planeta. A gente tem acesso aos fatos, a gente tem acesso à realidade por um processo de gerenciamento da informação. Quem faz esse gerenciamento? As mídias. Então, as informações que você tem, por exemplo, sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, são informações que a mídia selecionou, editou
e colocou para poder rodar nos jornais que você assiste. As informações que você tem, por exemplo, sobre o que está acontecendo no Congresso Nacional, foram informações a que a mídia teve acesso, ela selecionou e colocou ali no jogo. O que isso significa? Isso significa que a nossa opinião, a formação da nossa visão de mundo, ela acaba sendo mediada por um recorte, por uma seleção que é feita pelos veículos midiáticos. Tá? Ela gerencia essas informações, ela seleciona o que vai ser colocado, né, na programação, e a gente tem acesso àquele recorte, àquele processo picotado. Tá? Então está acontecendo uma guerra no Iêmen. O que eu sei da guerra do Iêmen? Eu vou pesquisar, por exemplo, notícia, vou encontrar veículos de mídia, vou encontrar jornais, etc., que estão fazendo o quê? Gerenciando essa informação. Eu não tenho como, é impossível para a cognição humana saber de tudo. Para saber o máximo que eu puder, eu vou buscar veículos de informação que, a seu tempo, vão fazer um gerenciamento das informações que estão disponíveis. Então, peraí, a mídia vai acabar influenciando sim a opinião pública, de acordo com Walter Lippmann, a partir, primeiro, desse processo de gerenciamento das informações. Porque eu vou escolher o que eu vou colocar na minha programação. Eu vou escolher aquilo a que eu vou dar destaque. Eu vou selecionar ideias, conceitos, eventos, né, opiniões para colocar aqui, para transmiti-los com um objetivo de moldar a opinião da sociedade como um todo. Uma outra maneira de a mídia, são várias, né, de acordo com o Lippmann, mas duas que são interessantes pra gente, porque elas são filezinho pra gente poder produzir a redação e mobilizar para diversos temas. É por meio do estabelecimento de estereótipos. Como assim? Bom, a gente, muitas vezes, o Lippmann parte da mesma ideia. A gente não tem como entender, né, de maneira natural, a profundidade de todos os seres humanos. A gente conhece em profundidade os seres humanos que estão mais próximos de nós. A gente, muitas vezes, conhece muito mal os seres humanos que participam de grupos sociais, étnicos, religiosos, culturais diferentes do nosso. Beleza? E, por vezes, a gente vai construir uma imagem dessas pessoas justamente por meio do gerenciamento de informações que a mídia faz. Ora, tem momentos em que a mídia escolhe gerenciar imagens, ideias e informações para poder determinar um estereótipo para um grupo social. Por exemplo, a mídia, determinado grupo de mídia pode escolher colar a pecha de terrorista ao cidadão palestino, né? A não estabelecer e dizer, ó, eu tenho Hamas, um grupo terrorista, e eu tenho cidadãos palestinos. Não, eu quero criar um estereótipo de que esse grupo, de que essas pessoas são terroristas. Então sempre que eu vou fazer referência à galera, eu vou trazer imagens que mostram, por exemplo, né, ataques antigos ou de qualquer circunstância dos palestinos, né, contra israelenses ou contra quaisquer outros. Eu vou insistir em ficar mostrando, por exemplo, as mesmas imagens do grupo Hamas fazendo esses ataques. Qual que é o meu objetivo aqui? É criar, né, fixar na opinião pública uma imagem, um estereótipo, uma ideia fixa de que esses indivíduos seriam perigosos, de que esses indivíduos, né, se assemelhariam a terroristas. Isso pode valer para qualquer grupo social. A mídia pode estabelecer, não só social, né, quaisquer divisões para a gente entender a sociedade. A mídia pode criar estereótipos para negros, pode criar estereótipos para homossexuais, pode criar estereótipos para pessoas gordas, pode criar estereótipos diversificados que acabam sendo infundidos, né, na programação, nas novelas, nos jornais, em programas diversos, e vão fazendo com que a população alimente e construa aquela mesma imagem. Afinal, o acesso que eu tenho muitas vezes à percepção do mundo, à percepção dos indivíduos, está sendo gerenciado ali pela mídia que eu consumo. Uma metáfora que o Lippmann faz, uma metáfora já tradicional, né, é fazer uma comparação entre o acesso que a gente tem à informação por meio da mídia e a alegoria da caverna de Platão. Siga aqui na imagenzinha. Como que é a alegoria da caverna de Platão mesmo? Se você não sabe, se liga aqui. Platão dizia, né, que a realidade a que nós temos acesso de maneira geral é uma realidade parcial. É uma realidade que é apenas a sombra da verdade. A sombra da realidade mesmo. É como se nós estivéssemos dentro de uma caverna e a gente está sentado olhando para o fundo da caverna. Estou preso aqui, eu não posso sair, eu só vejo o fundo da caverna. E o que eu vejo no fundo da caverna? Vai ter uma tocha, vai ter uma fogueira atrás de mim. Essa fogueira vai iluminar e vai mostrar as sombras do que está acontecendo lá fora, ali na parede. Como que eu vejo o mundo? Eu vejo o mundo pelas sombras que estão na parede.
não consigo ter acesso a esse mundo real. Para o Walter Lippmann, o que a mídia faz é a mesma coisa. Ela tá lá atrás, ela acendeu ali o foguinho, tá? Ela vai editar as imagens, as ideias que a ela interessam. O que vai aparecer para nós no fundo da caverna é exatamente esse conjunto de imagens editadas, é exatamente essa seleção que foi feita pela mídia, esses recortes, e eu vou construir uma opinião sobre a realidade com base naquilo que me é mostrado, porque é somente aquilo que eu tenho acesso naquele momento. Então, para o Lippmann, existe sim um processo, inclusive intenso, de formação da opinião por parte da mídia, que modifica a nossa forma de entender e de enxergar a realidade. Bom, estão vendo aí que, em larga medida, né, o Lippmann é um crítico, né, de como que a mídia vai trabalhar, né, como que a mídia vai expor fatos no processo para a formação da opinião pública. A gente vai ter aí o nosso Jürgen Habermas, que é também um crítico, mas um grande defensor da mídia no seu papel de cumprimento, né, no seu papel de fortalecimento da esfera pública. Habermas é um grande defensor da democracia. É um estudioso contemporâneo que percebe, que reconhece, que entende que a democracia, de fato, ela tem problemas atuais. Ela tem uma crise de representatividade, porque as pessoas não se veem mais representadas. Ela tem uma crise no processo de tomada de decisões, que muitas vezes são feitas sem a participação efetiva da sociedade. Então existem problemas na democracia que o Habermas diz que podem ser resolvidos. E uma das formas de resolver esses problemas é o amadurecimento do debate público. Ou seja, é aprofundar as discussões. Como que eu aprofundo as discussões? Eu escuto pessoas com opiniões diferentes, pessoas com pontos de vista diferentes. Eu questiono essas pessoas. Eu entendo cada vez melhor como cada uma delas pensa. Eu permito que elas construam um debate. Eu permito que haja opiniões que não sejam A e B, mas diversas opiniões no meio do caminho entre A e B. Então eu valido a diversidade de opiniões e eu permito, né, que pessoas com campos e formas de ver o mundo completamente diferentes venham, né, de certa forma, a expor aquilo que elas pensam, a expor a sua forma de entender a realidade. Ora, para o Habermas, a mídia é um dos principais formadores da esfera pública. Por quê? Porque a mídia vai escolher ou não colocar em debate temas fundamentais. Na opinião dele, então, quando a mídia escolhe discutir um tema de interesse da sociedade, a mídia não deve chegar lá e botar todo mundo pensando de um mesmo ponto de vista. Pelo contrário, a mídia deve colocar opostos, deve colocar pessoas diferentes, deve dar valor ao matiz, à diversidade dessas opiniões. Fazendo isso de acordo com ele, o público passa a ter acesso a um conjunto mais complexo e a um conjunto mais verdadeiro, né, de pontos de vista, uma vez que ele reflete, que esse conjunto reflete um número maior de formas de ver a realidade. Aí sim, a gente não vai estar vendo apenas um recorte picotado para que a gente consiga enxergar, né, aquilo que a gente quer que seja visto. Para o Habermas, assim, a gente vai refletir sobre os diversos pontos de vista, aprofundar a nossa forma de ver o mundo e aprofundar o nosso entendimento da realidade. Para o Habermas, então, a mídia é um instrumento fundamental para aprofundar as discussões, para construir consensos, projetos coletivos de sociedade e, sobretudo, para fortalecer a democracia. A leleque, senhoras e senhores. Esses foram os repertórios da nossa aula de hoje. Espero que você tenha se divertido. Eu volto na semana que vem para a gente poder pensar mais um pouquinho sobre mídia, dessa vez aplicada à estrutura do parágrafo argumentativo. Vamos que vamos, senhoras e senhores. Obrigado pela sua presença. Obrigado por estar aqui conosco. Se você ainda não baixou os nossos e-books, clica no link aqui embaixo. Eleva, porque tá um filezinho. Um beijo, um queijo para todos vocês e até breve.